querido Antônio Carlos Castanheira, peço a liberdade para lhe chamar como Antônio, afinal de contas eu também sou Fernando Antônio, nós somos xará, Antônio. Oi, Fernandinho, prazerzaço estar com você aí no mundo dos esportes, mais uma vez na Rádio Bandeirantes. Já agradeço de antemão o carinho e a oportunidade de estar passando um pouquinho aqui de Portuguesa para todos vocês. Eu tenho um carinho muito grande pela Portuguesa. Eu comecei minha vida profissional no esporte, primeiro cobrindo esportes amadores, mas no futebol cobrindo a Portuguesa. Fiquei anos, convivi com o seu Mário Fofoca, presidentes que passaram por lá, suas histórias, Toninho das Flores, a galera da Leões da Fabulosa. Muita gente legal, saudade do bar da Sueca lá atrás, adorava ir comer um bolinho de bacalhau ali no bar que tinha ali do lado do ginásio, Toninho, aquele bacalhau frito. É, ali mesmo. Cara, e ó, a Portuguesa, não quero entrar no mérito do que aconteceu. O que importa é o que vai acontecer. É esse trabalho de recuperação que você está fazendo aí junto com outros portugueses, que eu digo, torcedores da Lusa, sendo portugueses ou não, que amam a Portuguesa. Esse trabalho de reconstrução, como é que tá indo a Lusa? Vai ou não vai? Vai, Fernandinho, vai sim, vai sim. Esse trabalho a gente começou agora no ano passado, com a minha assunção à presidência da Portuguesa, no ano de centenário, né? Coincidentemente no ano de centenário, né? Deus sabe o que faz, né, Fernandinho? E através dos trabalhos que a gente foi realizando como vice de Marte à época em 2015, com o núcleo de negócios da Portuguesa, né, onde a gente envolveu padarias, hotéis, motéis, restaurantes, esse trabalho me credenciou a ser presidente da Portuguesa e eu agora estou sentado na cadeira tentando fazer os planejamentos estratégicos para recuperar a Portuguesa, que é super viável, viu, Fernando? Super viável. Bom, eu sei que a Portuguesa tinha 1 zilhão de dívidas trabalhistas, eram milhões, parece que foi equacionado, vocês conseguiram deixar, porque é o que pega no pé para valer essa situação de dívidas trabalhistas, que em muitos casos elas não são equacionáveis. Sim, sim. São 3 blocos de passivo, né, Fernando? Quando eu sentei na cadeira de presidente, eu procurei primeiro fazer uma organização departamental, porque estava tudo esfacelado, infelizmente. A Portuguesa estava vivendo sem departamentos, é um absurdo, né? Nos 3, 4 primeiros meses eu atuei nessa organização. Depois comecei a fazer as negociações dos passivos da Portuguesa, obviamente começando pelo trabalhista. A pandemia atrapalhou demais, né? Que nós estávamos com o projeto da Arena. Projeto esse que me fez conhecer 2 grandes amigos que estão comigo no início dessa estruturação, equacionando a dívida trabalhista, que é o Dr. Paulo Otto e o Dr. Antônio Carlos Aguiar. O Dr. Antônio Carlos Aguiar, um trabalhista, advogado trabalhista brilhante, que montou uma operação de blocos, né, do passivo trabalhista da Portuguesa, que girava entre 152 a 153 milhões, começando do bloco das pequenas, das médias e das grandes. Nós acionamos aí, à época, a Federação Paulista de Futebol e o Sindicato dos Jogadores, já com o nosso departamento comandado pelo nosso vice-presidente jurídico, Dr. Leandro Teixeira Duarte. E eu disse ao Leandro, à época, falei, Leandro, eu não me conformo, como é que pode jogador que pediu 4 milhões, ao longo desses 12, 13 anos, já recebeu em bloqueio 7 milhões e a gente ainda deve 28 milhões? Alguém tem que falar alguma coisa para o judiciário, está errado, né? Você está asfixiando o clube de forma financeira, tanto no caixa quanto no patrimônio, e é impossível que o judiciário fique com os olhos fechados a isso. Até porque, Fernando, a função do judiciário é conciliação, certo? Você pegar o credor, né, e o devedor e fazer uma conciliação. Aí, através desse trabalho que nós estamos fazendo com o nosso corpo jurídico, chegamos ao corregedor Dr. Sérgio Pinto Martins, que brilhantemente entendeu o aspecto social, Fernando. Olha só, a Portuguesa, na sua época, você lembra bem disso, tinha quase 1.000 funcionários. Ao longo desses 15 anos, a Portuguesa foi sendo tão asfixiada que hoje está com 150 funcionários. Então, olha o caos social, que é essa venda nos olhos, né, do judiciário, com relação a esse exemplo que eu acabei de dar de jogador que quer enriquecer, né, com relação ao clube, né, essas multas absurdas, essas atualizações monetárias absurdas,
né, estavam levando à falência. Então, o judiciário conseguiu enxergar isso. Eu tive a oportunidade de receber o nosso corregedor lá, o Dr. Sérgio Pinto Pardis, no Canindé. Aliás, a entrevista foi com a Bandeirantes, né? Foi uma entrevista dentro do Canindé, dentro do estádio do Canindé, onde ele pôde realmente passar a todos os credores a importância da Portuguesa estar de pé para poder recuperar e poder quitar os credores trabalhistas da forma como ela pode, mas sem ser asfixiada. Eu acho que esse foi o maior ganho, sabe, Fernando? O entendimento social, né, de que grande parte das nossas ações são menores, de pessoas mais simples, sendo asfixiadas por credores e jogadores que são ambiciosos, essa é a bem da verdade, e gananciosos, né, por dinheiro. Porque isso daí não tem sentido algum chegar no limite que chegou. Bom, nós estamos conversando com o Antônio Carlos Castanheira, presidente da Portuguesa. A gente começa a lembrar do pessoal que eu conheci ao longo dos anos na Portuguesa, os irmãos Duque, o Carlinhos, o Toninho Duque, o Vitão, que deve estar na sua fazenda lá no Mato Grosso acompanhando a gente, Toninho das Flores. Nossa, tem tanta gente legal, rapaz, jogadores que passaram por lá. Você falou em projeto, arena. O que vocês vão fazer? Então, Fernando, no começo da minha gestão, já em 2015, eu comecei a fazer um planejamento para a Portuguesa, onde tive apoio de todos, né, e que agora me credenciou a ser presidente da Portuguesa, em cima de 2 projetos importantíssimos para recuperar a Portuguesa. O primeiro é o futebol profissional, né? Isolar o futebol do clube, e isso eu já estou fazendo com centro de cursos separados, já está tudo lá no CT, Fernando, não tem mais nada no Canindé e, aliás, não tem mais nenhum dirigente amador. O futebol está sendo tocado por dirigentes e gerentes profissionais. No outro lado, que é o lado do clube, você conhece muito bem, porque você nasceu ali com a gente, né, Fernando? O espaço do Canindé é um espaço nobre, que tem que ser modernizado, tem que ser explorado para que a gente possa, com um projeto grandioso, gerar receita grandiosa, para que a gente possa pagar um passivo grandioso, né? Um passivo grandioso não se paga com o aluguel da lanchonete, da sueca, com o aluguel da churrascaria. Tem que ser algo grande, né? E esse projeto realmente, na minha visão, é um projeto que possa alavancar recursos suficientes para a gente fazer a negociação de todo o passivo da Portuguesa, Fernando, porque não é apenas o trabalhista, né? Tem o trabalhista, tem o civil, tem o fiscal, que são 3 grandes blocos de dívidas da Portuguesa. E o que vocês vão fazer lá? Uma arena, um hotel, escritório, moradia? Isso, existem dois tipos de análise de viabilidade econômica que já estão sendo estudadas. Infelizmente foi suspenso pela pandemia, né, Fernando? As reuniões foram postergadas agora mais para o final do ano, para ver se realmente a pandemia vai permitir, né? Tem um caráter hoteleiro, né, centro de convenção, né, uma arena coberta para shows e eventos de UFC, lutas de UFC, etc. e tal. E tem um mais social e desportivo, né, que caracterizaria o espaço ali como o maior espaço de eventos de shows aberto, além do estádio, e uma área social e desportiva, né, grande, para que a gente possa acoplar ali beach tênis, né, futebol de areia, quadras societies, uma nova organização de clube com uma piscina, com tênis, enfim. Existem 2 projetos em andamento e vamos ver aí o que a gente vai finalizar com a volta das conversas que, infelizmente, com a pandemia foram suspensas. Ô, Antônio, eu queria vai participar com a gente aqui o Herreiro, que divide o microfone aqui da Bandeirantes no Mundo dos Esportes, o Lucas Herreiro, nosso repórter. Por favor, Lucas, o presidente da Portuguesa, o Antônio Carlos Castanheira, está conversando com a gente. Vamos nessa, Fernandinho. Antônio Carlos Castanheira, com quem eu tive o prazer de conversar no centenário da Portuguesa. Ele vai lembrar, a gente fez uma matéria em 2 capítulos contando o porquê da Portuguesa ter chegado ao fundo do poço justamente no centenário e o início daquela reconstrução. A gente conversou, se não me engano, foi no seu primeiro, no segundo mês de mandato ainda, Castanheira. E o saldo negativo que tinha ficado claro naquela matéria era de praticamente ali uns 400 milhões de reais em dívidas. Você disse que não poderia cravar o número porque nem as contas dos anos anteriores haviam sido aprovadas, para a gente ter uma ideia, uma noção de como estava a Portuguesa antes da sua chegada. Então, queria que você contasse para o ouvinte Bandeirantes, hoje,
Já dá para equacionar esse número total? Abaixou de 400 para quantos milhões? Para a gente entender em que ponto financeiro está a Portuguesa depois da sua chegada, presidente. Muito boa tarde, prazer conversar contigo. Prazer, Lucas. Sempre prazer estar contigo. Você foi um dos primeiros, né, que me entrevistou para a gente colocar essa situação organizacional do passivo da Portuguesa. Já mudou bastante coisa daquela época, viu, Lucas? Porque foi fundamental o acordo trabalhista, onde a gente, com 286 ações, né, iniciadas nesse processo, nesse ato em que a gente unificou, nós já estamos quitando aproximadamente 70 ações, com deságios até 60%. Né? Então, com essa última ação, que foi de um grande credor, que nosso corpo jurídico brilhantemente trabalhou em cima, nós devemos estar aí já reduzindo esse passivo da Portuguesa por volta aí de 35 milhões a 37 milhões do passivo trabalhista, né? A ideia, Lucas, é o seguinte, o bloco da menor, que são aquelas pessoas mais simples, né? Que são mais de 170 ações que estão ali menores do que 50 mil, nós vamos quitar em 2 anos a 3 anos. Essa é a nossa ideia, onde as médias e as grandes ficarão por último, para que a gente possa, inclusive, atender o aspecto social que eu acabei de dizer, direcionado pela Corregedoria. Então, eu imagino que a gente possa trabalhar esses 152 milhões de passivo da Portuguesa num deságio de 60% até 70%, mas mais pelo aspecto ganancioso, essa é a palavra, porque eu realmente, quando eu sentei na cadeira lá, Lucas, eu até falei contigo, eu não me conformava como é que pode multas e atualizações de uma ação que é, por exemplo, 350 mil virar 25 milhões. Isso é um absurdo, né? Então, eu imagino que a gente vai ter êxito em trabalhar nessa redução de 60% a 70% do passivo trabalhista da Portuguesa, que à época, quando a gente fez a primeira conversa, a gente chegou a levantar a 152 milhões, né? Depois do passivo trabalhista, nós vamos ter que atacar o passivo civil e o passivo fiscal. A gente tem que ir uma por vez, né? Porque a gente tem que fazer a coisa de forma organizada para honrar o passivo. Perfeito, então só para a gente entender direitinho, foram 35 milhões, de 35 a 37 milhões resgatados praticamente, né? Subtraídos, Jogados abatidos, no lixo, exato. Jogados no lixo. Exatamente, dos 150 dívidas trabalhistas. Agora, daqueles 400 milhões, a gente tem a diminuição de 35, então, ou já deu para diminuir alguma coisa do total? Se hoje a gente tivesse que cravar uma dívida, seria de 350 milhões? Exatamente. Com essa redução desse trabalho intenso que nós estamos fazendo, né, com tudo que eu já explanei aí com relação ao trabalhista, eu imagino que por volta de 35 a 40 milhões, eu, sendo bem otimista, eu queria chegar a 50 milhões até o final do ano, para que a gente realmente possa começar o ano de 2022 com mais tranquilidade e com essa função social que foi passada agora com a extensão de 6 anos, né, possa fazer com que a Portuguesa realmente equacione e quite, né, dentro de um plano organizacional financeiro, todo o passivo trabalhista. Essa é a ideia. Ô, Antônio, por que a Portuguesa chegou nesse ponto? Má gestão, meteram a mão, o que foi? Olha, Fernando, eu penso assim, Lucas, eu vejo assim, eu não quero dizer que houve má fé de pessoas, tá? A gente só pode falar alguma coisa se tivesse provas concretas, e aí também era uma situação de polícia, né? Na verdade é assim, a gente tem pessoas que não estão qualificadas, não estiveram qualificadas para assumir algumas funções dentro da Portuguesa, né? O nosso jurídico sempre foi deixado de lado ao longo desses 15, 16 últimos anos, foi pessimamente dirigido, né? A gente teve ações trabalhistas à revelia. Não é muito, não, 16 anos de abandono? É bastante, é demais. É deliberado ou foi casual? Então, Fernando, não foi casual, sabe por quê, Fernando? Porque assim, você criou à época uns 15 Quem se beneficiou com isso? Os credores, né? Porque os credores começaram a mamar nesses juros altos nesse período todo, né? Eu não quero crer que dirigentes da Portuguesa tenha feito por má fé, realmente, Fernando. Eu não quero crer isso. Eu acho que foi habilidade técnica mesmo, falta de condução e de gestão que levou esse caos da Portuguesa. Porque você imagina, como é que
pode você ter, não atacar em tantos anos, né, o passivo trabalhista como a gente está atacando agora, né? Se esse trabalho de ataque que nós estamos fazendo, de negociação intensa e de acordos trabalhistas, fosse feito há 10, 15 anos atrás, com certeza essa asfixia toda que a Portuguesa sofreu, tanto no âmbito patrimonial do leilão do Canindé, quanto no âmbito de caixa, a Portuguesa não teria sofrido. E talvez a Portuguesa não teria tido um caos, né, financeiro e administrativo, como chegou a ponto de não ter ninguém para querer assumir a Portuguesa, em nenhum cargo. Então, e vai ter alguma responsabilização por essas omissões? Porque, no fundo, houve prejuízo. Sim. Já que você está dizendo, presidente, que o departamento jurídico foi reformulado, as ações foram negociadas, as ações que são os ônus da Portuguesa. Mas também há responsabilizações pelo que aconteceu ou vai ficar do jeito que está e vamos para frente, um abraço? Isso também eu não concordo. Eu acho que é o seguinte, pela primeira vez aí o Conselho da Portuguesa rechaçou contas de um ex-presidente, né? Esses últimos 3 anos do presidente anterior foram recusadas as contas, né? Não foram aprovadas. Antes dele, vários presidentes tiveram suas contas aprovadas e a gente realmente notou que era para pôr a sujeira para baixo do pano, né? Então, é uma coisa que realmente é uma falha estatutária da Portuguesa, é uma falha de conduta do processo atual da Portuguesa, de um conselho que realmente não tem, e o COF não tem condições de avaliação técnica da situação do passivo da Portuguesa, e a única saída que a gente tem é realmente profissionalizar, porque aí você põe regras de governança que impedem que essa situação vá acontecer no futuro. O que a gente tem que fazer agora, né, é se tiver uma situação de analisar o passado e responsabilizar, né, como está acontecendo agora nesses últimos 3 balanços do presidente anterior, que cada um responda pela sua condução. Até a minha pessoa, se eu administrar a Portuguesa de forma a criar um passivo para a Portuguesa e dar à Portuguesa situação crítica, eu também tenho que ser penalizado, né? Mas a ideia também é que se mude e se profissionalize para que isso não mais aconteça, né? Acho que um dos maiores crimes que foram cometidos nesses últimos tempos, um dos maiores absurdos que a gente presenciou, presidente, foi a demolição do parque aquático. Teve um projeto, né, feito pelo Vila Nova Artigas, um projeto histórico que da noite para o dia acabou sendo demolido na estrutura do Canindé. Para quem não sabe quem é o Artigas, vá pesquisar, que é um dos maiores históricos arquitetos da nossa história. Exatamente, na cidade de São Paulo ele tem inúmeros toques, né, inúmeros registros da genialidade dele. E aí o parque aquático, de um tempo para o outro, da noite para o dia, acabou sendo demolido. Eu, quando fui visitar o Canindé naquela época do centenário, é uma tristeza gigantesca. Você, pelo menos naquela época, né, faz o que? Cerca de 7, 8 meses, você entrava no local onde tinha os tobogãs, né, os toboáguas, aquelas piscinas maravilhosas e um lamaçal, um barro, entulho em cima de entulho. O que foi feito, o que pode ser feito, o que vai ser feito naquela região e como tentar entender a responsabilização também desse ato, porque aí a gente não está falando sobre investigação, sobre o que dá para responsabilizar, porque isso está nítido. Foi claro que o parque aquático foi demolido. Então, o que pode ser feito daqui para frente, presidente? Lucas, tudo errado, né? Foi feito tudo errado, tem que ser responsabilizado sim, por isso que inclusive as contas do último presidente foram reprovadas, né? Vocês sabem o quanto que é histórico aquela área da Portuguesa, né? Se eu não me engano, era o 2º polo aquático de São Paulo, perdia só para o Ibirapuera, se eu não me engano. Então, a gente agora tem que sacudir a poeira, dar a volta por cima e criar agora um Canindé novo. Essa é a verdade. Você chegou lá, estava um lamaçal, essa a pura da verdade, né? Tudo jogado abaixo. A gente agora tem que trazer, em cima dessas 2 realidades de projetos que nós estamos trabalhando, investidores para que a gente possa modernizar esse espaço e recuperar esse espaço para a Portuguesa, para voltar a trazer sócio, voltar a trazer torcedor, né, voltar a trazer os apaixonados pelo futebol e pelo clube. Agora, essa responsabilidade realmente agora o Conselho reprovou e a gente vai ter que ir para cima para poder identificar
e responsabilizar quem criou essa situação. Nós estamos conversando com o presidente da Portuguesa, Antônio Carlos Castanheira. Antônio, você falou das três vertentes dos problemas financeiros da Portuguesa, o trabalhista, o social e o tributário. Você, na condição de presidente de futebol e, acima de tudo, como cidadão brasileiro, esquece, se for possível, em alguns instantes da nossa conversa, que você é um dirigente de futebol. E a gente vê um grande movimento, é até a pergunta do dia aqui na Rádio Bandeirantes, para você ter um novo Profut, um novo perdão das dívidas de tributos dos clubes junto ao governo federal, municipal, estadual, enfim, as dívidas tributárias, que diretamente agem no orçamento do Estado. Você acha justo? Então, Fernando, olha só, eu não concordo em que se isente e que jogue no lixo... Antônio, o último Profut, se eu não me engano, foi 90% de abatimento da dívida e o pagamento do restante feito através da arrecadação da loteria esportiva. Os clubes não puseram um centavo. Nós não temos uma década que isso aconteceu. E as dívidas triplicaram na maioria dos clubes, nesse aspecto tributário. Exatamente. Eu não concordo com isso. Eu acho que essa nova lei agora, Fernandinho, da SAF, né, da profissionalização dos clubes, ela vai ser importante para que esse assunto não volte mais à tona. Tem que acertar o passado. Mas não pode perdoar o que tem. Isso, não venha de novo para a conta de todos nós contribuintes pagarmos essa conta absurda que eu não tenho nem ideia de quanto é, bilionária. É isso que eu ia falar. Não pode você querer agora jogar no lixo as dívidas, porque, na verdade, é dinheiro do contribuinte também, né? E também tem uma responsabilidade fiscal com o nosso país, né? Os clubes, eles também ganharam dinheiro ao longo desse tempo todo, que foram mal administrados, né? Agora também tem um detalhe importante, Fernandinho, que isso é o trabalho que eu estou fazendo na due diligence do passivo da Portuguesa. Existem muitos impostos, mas muitos impostos, e aí não é só para clubes, para as empresas em gerais, que não procede com a atividade econômica de um clube, né? Como é que pode a gente ter ISS, com alguns impostos que não têm ligação alguma com a atividade econômica de um clube? Tinha que fazer uma reforma tributária, né? E o governo liderar isso, até por blocos de atividades econômicas. Mas, Antônio, por que os clubes não pedem isso em vez de pedir outra anistia? Exatamente. Pelo amor de Deus. Exatamente. Eu tive uma das conversas aí num grupo de presidentes, né? Eu venho participando, e eu falei, gente, nós temos que levantar a bandeira de levar para o governo federal, né? Qual é a situação real fiscal dos clubes e definir uma linha de imposto dentro da atividade econômica, tirar aqueles impostos que não tem nada a ver com o clube, fazer uma outra linha de raciocínio, uma reforma tributária para os clubes e começar daqui para frente com um tributo correto, mas não jogar no lixo que está o passado, não. Também concordo com você, Fernando, porque senão fica fácil, né? E olha que falando isso, eu jogo contra o meu patrimônio, né? Para mim vai ser muito mais fácil chegar em 2022 lá e não ter mais passivo trabalhista, né? Ter um Profut de 98%, ponto e acabou. Mas o país como fica, né? A gente tinha que levantar uma bandeira nos clubes. Eu venho conversando com alguns presidentes, a gente estava falando aí com o G4, né? Agora a G5, que eu estou participando, e que você sabe... Olha, você traz, desculpa interrompê-lo, mas você traz um pouco de luz, porque você é o primeiro presidente de clube que se manifesta em relação a uma adequação da tributação. Sendo justa ou não, a dívida existe. Ela tem que ser paga e vamos pensar para frente. Exatamente, mas então, foi algo de conversa que a gente teve com os 5 grandes de São Paulo, né, porque a gente conversou agora em termos de G5 de novo, que outrora já foi, né, que a Portuguesa estava fora, mas a gente vem falando exatamente sobre isso. A gente tem que colocar a situação de forma empresarial. Se você colocar de forma empresarial, você coloca a característica técnica, contábil do assunto. Se a gente conseguir mostrar para o governo federal que alguns tributos não pertencem à atividade econômica e não pertencem mesmo, Fernando, e não pertencem mesmo, e poder fazer uma retomada de conta e um recálculo do passado e encontrar uma dívida justa, que os clubes aí sim têm que parcelar e pagar,
aí a gente começa do zero daqui para frente. Eu tenho esse pensamento porque eu vim do ramo financeiro, né? Eu tenho empresa, sou empresário, e esse é o pensamento que nós temos que ter, porque realmente o país precisa ter arrecadação para cuidar da sua educação e da sua saúde, que está jogada às traças. Antes de falar sobre a parte interna do gramado, dentro das 4 linhas, que a Portuguesa está muito bem, inclusive na Série D, tem jogo hoje para garantir a vaga na próxima fase da 4ª Divisão Nacional, Castanheira. Uma dúvida me surgiu aqui, você disse que é empresário, né, que tem também bastante experiência nesse ramo, nesse aspecto. Você já colocou dinheiro seu na Portuguesa, nesses tempos de mandato agora? Tive que colocar sim, porque quando eu sentei na cadeira, a gente não tinha um centavo de receita, né? E eu tenho uma premissa, Lucas e Fernandinho, eu não vou atrasar um dia sequer de salário digno de jogador e nem dos trabalhadores do clube. Isso daí não vou atrasar um dia. Logo em seguida eu consegui, nos 4, 5 primeiros meses de mandato, recompor uma gestão financeira, com uma empresa que cuida da nossa gestão financeira, captando aí sim dinheiro no mercado financeiro, para que a gente possa honrar a dívida. Eu tive minha conta aprovada o ano passado, um déficit de 650 mil, e eu perdi 5 milhões de receita o ano passado por conta da pandemia. Se não tivesse perdido 5 milhões, há mais ou menos 17, 18 anos a Portuguesa não apresentava um balanço com resultado, né? Mas eu tive que fazer essa engenharia financeira. Por quê? A gente imaginava uma pandemia desse tamanho, que aliás eu estou indo para o 2º ano perdendo mais 5 milhões, eu tenho que me adaptar, eu tenho que ser criativo, buscar recurso, até esperar que os resultados do clube volte ao normal, porque nós perdemos a festa junina, como vocês dois bem conhecem, só a festa junina sozinha é 1 milhão, né? Eventos, shows que estavam sendo feitos nos estádios, as bilheterias, né? Perdemos tudo, né? Então, a única coisa que eu tenho hoje como receita é o núcleo de negócio que eu criei em 2015, e é isso que está salvando a Portuguesa. Sendo direto, presidente, quanto que o senhor colocou e quanto já conseguiu reaver do seu dinheiro? Olha, Bruno, eu não queria entrar em detalhes financeiros, né? Porque isso daí está já colocado no balanço, é uma coisa muito pessoal minha, né? Me permita tá não público, falar. Antônio. A gente não tem acesso agora aqui ao balanço. Se tá no balanço, é público. Paulo Nobre botou 150 milhões no Palmeiras, o Palmeiras devolveu. Não, mas eu não coloquei nem perto. Não, tudo bem. Mas se tá no balanço, é público, até para ilustrar a nossa entrevista, para mostrar como as coisas funcionam. Entendo a sua necessidade, talvez, de preservação, tudo bem. Sabe por quê? Na verdade, eu mudei a minha vida para administrar a Portuguesa. Eu mudei a minha vida. Né? Então, foi uma situação inicial que eu criei, que logo em seguida eu consegui ajustar com o mercado financeiro e, graças a Deus, hoje a gente tem uma composição de capital de giro que eu não preciso pôr dinheiro mais próprio, tá? Mas não foi muito dinheiro, não. É um dinheiro que foi necessário ali no começo e que a Portuguesa consegue andar com as pernas dela sem pôr dinheiro de A, de B, ou C, ou D, e isso está provado, né? A gente agora tem que esperar essa pandemia voltar e reaver todas as receitas que nós perdemos no ano passado, né? Perfeito, presidente. Agora para a gente falar de dentro do campo, né? Porque, poxa, é um dos grandes prazeres. Infelizmente, como a Portuguesa ficou tanto tempo parada no mundo, né? Nessas... Tem. Que camisa bonita, hein? Espetacular. Camisa, torcida, a história que a Portuguesa Aquela tem. que a Portuguesa nunca mais usou, que não era listrada, era uma vermelha, cara. Me lembro do Badeco usando ela, rapaz. Enéas. Meu Deus do céu. Nós resgatamos ela, somos campeão da Copa Paulista com ela. Ah, que legal. Perdoa então mesmo, porque aquela pra mim é linda, cara. Aquela camisa, aquele uniforme é brincadeira. A história da Luz é abundante, né? E aí eu imagino, presidente, qual é a dificuldade de vocês montarem um time e pensar também na parte esportiva com o clube da maneira como estava há 17, 18 anos, como você bem disse. Então, como que foi formular esse time, já que agora a Portuguesa, por exemplo, para dar informação para o ouvinte Bandeirantes, está no grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro, a 4ª Divisão Nacional, tem 20 pontos, hoje enfrenta o Madureira. Se conseguir um resultado positivo,
estará classificado para a segunda fase da competição e aí para frente, oitavas, quartas, semi e possivelmente a decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Como que vocês conseguiram montar uma equipe competitiva e ao mesmo tempo pagar algumas das inúmeras dívidas que a Portuguesa tem? Não foi fácil. Quando você foi me entrevistar a primeira vez lá, não sei se você lembra, a gente estava em penúltimo na A2 de 2020. Sim. Na verdade, é um erro estatutário da Portuguesa também, Fernando, Lucas. A gente tem a eleição, dia 10 de dezembro foi a eleição, de 2019. Como é que eu ia sentar na cadeira de presidente da Portuguesa no dia 2 de janeiro e montar um time para começar no dia 21, quando estreava no Paulista? Impossível, eu tive que aceitar, né, o time que foi montado pela diretoria anterior, né, que existia uma junta governativa. Infelizmente, na sexta rodada, se eu não me engano, contra a Portuguesa Santista, nós estávamos em penúltimo, a 1 ponto do último, e ali me bateu um desespero mesmo, abrindo o coração. Me bateu um desespero. Eu falei, meu Deus, eu presidente de Centenário, sem sequer ter contratado treinador, jogador algum, vamos cair para 3, né? Olha só, a Portuguesa a 3 do Paulista. Então, ali eu mudei tudo. Foi ali que eu resolvi colocar em prática já o que era a minha plataforma de profissionalizar o departamento de futebol integral. A gente dispensou os dirigentes e o treinador e a comissão técnica. Eu trouxe um outro treinador, Fernando Marchiori, um treinador vencedor, um dos treinadores mais competentes que o futebol brasileiro vai ter para o futuro. Você pode cravar o que eu estou descrevendo aí. E a gente saiu de penúltimo e fomos parar em terceiro, classificando o time entre os 8 para as finais de Paulista, como há mais de 4, 5 anos isso não acontecia, né? Infelizmente fomos garfados em Piracicaba, um jogo absurdo de 2 pênaltis de um drone lá que eu não entendi até hoje, né? Mas no segundo semestre na Copa Paulista montamos o time, aí sim, né, a nossa comissão, a nossa diretoria montou o time e fomos campeões da Copa Paulista, o que permitiu retornar com a Portuguesa para o Brasileiro, que também há 4 ou 5 anos não disputava o Campeonato Brasileiro, né? Disputamos a A2 esse ano com muita dificuldade, tivemos 4 baixas importantes no começo do campeonato, não fomos tão bem quanto no A2 de 2020, mesmo assim fomos para a classificação, para o mata-mata, perdemos por 1 gol a classificação para o Água Santa, e agora estamos no Brasileiro também aí montando o time aí com essa mesma diretoria, com o mesmo treinador, estamos em primeiro. Se realmente a gente ganhar o jogo de hoje, a gente vai selar a nossa classificação e aí vão faltar apenas 3 times para tão sonhado acesso para a Série C, até porque Série C, na minha opinião, gente, Série C realmente é Campeonato Brasileiro. Série D é muito difícil, é uma fase, para mim, classificatória para a Série C. São 68 times, é muito complicado jogar a Série C. Vamos ver se, com Deus no comando, a gente consegue realmente o tão sonhado acesso para a Série C. Vamos à luta, campeões, vamos vibrar os nossos corações. Grande Portuguesa, que volte aí à primeira divisão, que é o lugar dela, nunca deveria ter saído. É um clube querido, respeitado, histórico, que faz parte da vida, pelo menos um pouquinho, de todos nós. Queria agradecer, presidente Antônio Carlos Castanheira, força aí na luta, na batalha, que os planos se realizem o mais rápido possível. Muito obrigado pela sua atenção e a gente torcendo aí para a Portuguesa se reerguer novamente, tá certo? Obrigado, Fernandinho, obrigado, Lucas, pelo carinho, Mundo dos Esportes, belíssimo programa, um abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, boa sorte aí, Antônio Carlos Castanheira, presidente da Portuguesa, que conversou com a